Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Queria convidá-los para nós estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, neste ano de 2023, a primeira lição que nós estamos comentando aqui, né? E a lição vai falar de Estevão, um mártir avivado. E todos nós sabemos, irmãos, da importância do avivamento para o cristão, né? O assunto ele é de grande importância, principalmente no sentido prático, não só no sentido teórico da palavra, não só em saber o que significa avivamento, mas principalmente na prática, o que é o avivamento dentro de nós. Os irmãos tiveram a oportunidade de estudar aí, logo no início da lição, o que é o avivamento espiritual. Estudaram também o avivamento no Antigo e no Novo Testamento. Tiveram a oportunidade de estudar também o avivamento na pessoa de Jesus, né, no ministério de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, como foi o ministério de Jesus, né? No ministério de Jesus não havia ruídos, podemos dizer assim, porque no ministério dele, ele foi o homem que não tinha pecado, né? 100% homem e 100% Deus. Então não havia pecado em Jesus. Agora você imagina como era a conexão de Jesus com o Pai. Não havia ruído na conexão de Jesus com o Pai, na intimidade de Jesus com o Pai. Não havia nada que atrapalhasse, né? Se nós trazermos para os nossos dias, a imagem é límpida, né? Não havia nada que atrapalhasse a imagem, que fizesse com que a imagem ficasse distorcida, né? Se nós trouxéssemos no sentido de uma imagem, né? Então, irmãos, no ministério de Jesus, o ministério de Jesus ele foi totalmente avivado, porque ele foi o homem que não teve pecado, não porque não foi tentado, mas porque ele suportou toda a tentação, venceu toda a tentação por nós. E aí os irmãos tiveram a oportunidade de estudar também o avivamento na vida de Pedro, né? Como foi o ministério de Pedro, quem era Pedro antes e Pedro depois. E agora, irmãos, nós temos a oportunidade de estar estudando Estevão, um mártir avivado, né? Nós queremos apresentar aqui os objetivos da nossa lição. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a vida de Estevão e principalmente destacar o testemunho pessoal deste grande homem de Deus. Estevão, ele foi um homem muito carismático, né? Ele é um dos homens, assim, a Bíblia, ela passa rápido pela vida de Estevão, né? Não são, assim, muitos versículos, né? Mas os versículos que falam da vida de Estevão são versículos marcantes, que mexem com a nossa alma, né? É importante também, irmãos, nós mostrarmos nessa lição que o crente ele deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E também, né, o último objetivo da lição aí, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos fazer nada, né? Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos dar um passo sequer, né? Porque é o Espírito Santo que nos capacita, né? É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que intercede por nós, é o Espírito Santo que está ao nosso lado, nos guardando, nos guiando, nos ajudando em todas as coisas. Então, vamos falar aqui um pouquinho, irmãos, de Estevão, né? Da importância deste homem para a fé cristã. Em primeiro lugar, eu queria dizer para os irmãos que Estevão, o nome Estevão no grego, significa coroa. Olha só que interessante, né? O nome dele significa coroa. Realmente, a obra de Deus ela é coroada com a vida de Estevão, com o testemunho de Estevão. E o que acontece, irmãos? Por que Estevão ele vai ser escolhido para servir a Deus? Os apóstolos eles já não estavam mais dando conta daquilo que eles precisavam fazer. O trabalho já tinha aumentado muito,
né? E eles também precisavam dar conta do trabalho social da igreja, principalmente, mas aí, para fazer o trabalho social da igreja, eles estavam tendo que deixar aquilo que era primordial. O que era primordial para os apóstolos naquele momento era falar a palavra de Deus, passar o evangelho de Jesus Cristo da maneira que eles receberam. E aí o que acontece? Eles, conduzidos pelo Espírito Santo, eles escolheram 7 diáconos para que estes, então, fizessem esse serviço. Eles estão sendo diminuídos em alguma coisa em fazer esse serviço? Não, de maneira nenhuma, né? Mas o que acontece? Quando os apóstolos escolhem aqueles diáconos para fazerem esse serviço, é porque eles tinham recebido de primeira mão, vamos dizer assim, do próprio Jesus, diretamente de Jesus, a palavra. Então, eles tinham que dedicar este tempo que eles tinham realmente para o ministério da palavra. Então, eles escolhem esses 7 varões. Se os irmãos verem a qualidade destes varões que foram escolhidos para esta obra tão importante, tão grandiosa, os irmãos vão ver que estes homens não eram quaisquer homens, né? Eles eram homens que tinham, sobretudo, o Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que tinha que ser de boa reputação, né? Então, veja só, aqui no capítulo 7 do livro de Atos, capítulo 7 não, o capítulo 6 do livro de Atos, e veja aqui o versículo, vamos ler do verso 1 ao 3, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões. Agora veja as qualidades deles, né? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E aí eles concluem dizendo assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, 2 coisas que andam juntas aí, né? Oração, palavra. Palavra, oração. Oração, palavra. Palavra, oração. Glórias a Deus. E aí, irmãos, estes homens foram escolhidos. Foram escolhidos 7 homens. E, dentre estes 7 homens, 2 foram os que mais se destacaram, né? Que foram Filipe e Estevão. Né? Eu deixei o Estevão aqui por último, propositalmente, porque é justamente dele que nós iremos falar. Glórias a Deus. Então, esses 2, eles vão se destacar. Isso mostra o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. Glórias a Deus. Aleluias. Deus, ele trabalha com aquilo que ele tem, né? Com aqueles que se dispõem a fazer a sua obra. Ora, eles estavam começando ainda na obra do Senhor ali, né? Eram homens que estavam começando a sua caminhada ali, mas veja só, irmãos, né? Alguém olha assim e fala: mas eles iam servir às mesas. Mas veja que Deus não faz acepção de pessoas. Já que eles se dispuseram a se dedicar também à palavra, estes 2, pelo menos que eu falei aqui, que são os que mais se destacam, né? Então Deus começou a abençoá-los grandemente. E aí Deus começa a abençoar grandemente a Estevão. Estevão começa a ser tremendamente abençoado por Deus. O Espírito Santo começa a enchê-lo. Glória a Deus. Aliás, ele já era cheio do Espírito Santo, né? Mas agora o Espírito Santo começa a trabalhar de uma maneira toda especial na vida de Estevão. Estevão, ele começa a se revelar um pregador, cheio da palavra de Deus, né? Cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença de Deus, que é o mais importante. Glórias a Deus. E aí nós vamos olhando
para a vida de Estevão. Em primeiro lugar, veja aí o tópico 1, o testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus. Ele vai aparecer aí em Atos capítulo 6, pela primeira vez, né? Em Atos capítulo 6, verso 3 e 5. E aí o autor aqui fala que o evangelista Lucas, ele faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé. Glória a Deus. Cheio de fé. E do Espírito Santo. Aleluia. Você lembra qual que é a definição da fé, né? Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 a seguir. A fé é o firme fundamento. A Bíblia não fala que é o firme teto, né? Porque o teto não vai aguentar, né? Se você colocar muito peso no teto, o teto cai. A palavra de Deus também não diz que a fé é a firme parede. Porque a parede, por mais forte que ela seja, se você colocar peso demais, ela vai cair. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Glórias a Deus. E a prova, olha que interessante, irmãos. E a prova das coisas que não se veem. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós temos um homem cheio de fé. Aleluia. Um homem avivado. Um homem cheio do poder de Deus. Um homem cheio de fé. Um homem cheio do Espírito Santo, né? Eu gosto de falar para os irmãos às vezes, né, que o Espírito Santo, ele não incha, ele enche. É diferente. Quando a pessoa ela está sendo usada por Deus, né? Quando é Deus que está usando aquela pessoa, geralmente aquela pessoa ela não fica inchada, ela fica cheia. É diferente, irmãos. Né? O Espírito Santo não incha ninguém. Quando é o Espírito Santo que está usando, glória a Deus, ele não incha, ele enche a pessoa. A pessoa fica cheia do Espírito Santo. E Estevão, ele era esse homem, glória a Deus, cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo começou a enchê-lo de tal maneira, e começou a usá-lo de tal maneira, que a Bíblia vai dizer que ele fazia, irmãos, prodígios. Aleluia. E grandes sinais entre o povo. Que coisa maravilhosa. Alguém poderia pensar assim, alguém pode questionar, pode até dizer assim, mas será que isso não era só para os apóstolos? Né? Quem sabe até os apóstolos, até o colegiado apostólico se surpreendeu com isso. Porque eles olharam assim e falaram, mas olha o que Deus está fazendo. Deus está abençoando aqueles homens que nós constituímos como diáconos. Olha o Estevão, como Deus está usando o Estevão, né? Quando eu falo do colegiado apostólico aqui, eu estou falando dos 12 apóstolos, né? Que era Simão Pedro, Filipe, Tadeu, Mateus, Tiago, o menor, João, Tiago, André, Bartolomeu, também chamado de Natanael, Judas, também chamado de Judas Tadeu, Simão, o Zelote e Tomé. Glórias a Deus. Esses eram os 12 apóstolos. Eles, né? Judas não está mais aqui, porque Judas foi aquele que traiu Jesus, mas os outros apóstolos aqui, quem sabe eles estão olhando com admiração a vida de Estevão. Porque Estevão, ele está sendo tremendamente usado por Deus, com sinais, com prodígios, com maravilhas, né? Então aquilo não estava só restrito aos apóstolos. E os apóstolos, eu tenho certeza que eles viam isso com muita alegria, glória a Deus, porque Deus estava usando o Estevão nas suas mãos. O Espírito Santo estava trabalhando aquela massa mole, glória a Deus, aleluia. Não era uma massa dura, não, era uma massa maleável, era uma massa que o Espírito Santo, ele podia trabalhar, ele podia mexer, ele podia dar a forma que ele queria. Essa massa era o Estevão, nas mãos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, como não podemos esperar muitas vezes outra coisa, né? Às vezes, tem muitos que se alegram com a vitória, mas sempre tem aquela oposição, né? Não dava para esperar outra coisa, senão uma covarde oposição. Veja aí na parte 2, olha só. Né? Enquanto alguns se alegravam, a maioria, né, com certeza, aqueles que eram os religiosos da época, eles ficaram
cheios de inveja de Estevão, né? Os inimigos da igreja, os inimigos do povo de Deus, eles ficaram com inveja do Estevão. Por quê? Porque o Estevão, irmãos, ele falava, ele não só fazia sinais e prodígio, mas a Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, aleluia, com que ele falava. Olha, irmãos, o que havia na vida de Estevão? Só sabedoria? Não, o Espírito Santo também estava com ele. Irmão, hoje nós estamos vivendo uma época em que sobra conhecimento, falta graça. Sobra conhecimento, falta unção. Sobra conhecimento, falta poder. Nós precisamos, irmãos, do poder de Deus para falar a palavra de Deus. Glória a Deus. Veja só, o apóstolo Pedro ele nos aconselha, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento. Muito conhecimento sem graça vira o quê? Formalismo. Agora, muita graça sem conhecimento também, você pode ir para o outro extremo, pode virar fanatismo. Então, cresce na graça, cresce no conhecimento também, glória a Deus. Os dois têm que andar junto, né? Eu posso dar um outro exemplo ainda, quando Jesus, ele repreende ali os religiosos da época, dizendo assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Escritura, poder de Deus. Escritura, poder de Deus. Escritura, poder de Deus. Então, veja que as duas coisas andam juntas. A palavra, ela anda com o poder. Aleluias. Quando você fala a palavra de Deus, ela tem poder. E Estevão, ele tinha isso. Não podiam resistir à sabedoria. Mas não era só a sabedoria, porque não era sabedoria humana. Era a sabedoria do alto, glória a Deus. A sabedoria e ao espírito com que ele falava. E aí o que fizeram, irmãos? Eles levantaram falsas testemunhas, né, para o acusarem com mentiras. E aí essas falsas testemunhas o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Né? Quantas vezes não quiseram pegar Jesus da mesma maneira, não é verdade? Mas Estevão, ele resistiu, aleluia, ele continuou pregando, ele continuou falando. E aí, em um determinado momento, glória a Deus, em que aqueles homens ali, que estavam diante de Estevão, as falsas testemunhas ali, acusando Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus, Estevão, num momento, e o autor coloca isso muito bem aqui, num momento de êxtase espiritual, num momento único, irmãos. Eu quero colocar aqui para os irmãos assim, é um momento único. Sabe aquele momento que fica eternizado? Aquele momento único. Ele está cheio do Espírito, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, de repente, aleluias, aqueles homens, eles estão cheios de inveja. Mas aí eles olham para Estevão e a Bíblia diz que eles veem o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. E aí Estevão, num momento de êxtase ali, a Bíblia diz que Estevão, ele olha para o céu e ele diz assim: eis que vejo os céus abertos. Aleluia. E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluias. À direita do trono de Deus. Ah, irmãos, quando Estevão falou isso, aí que eles ficaram mais furiosos ainda, e ali eles consumaram a morte de Estevão, né? Porque de repente eles pegaram a Estevão e levaram a Estevão e o mataram, né? Apedrejaram a Estevão. Mas Estevão, ele, mesmo assim, ele estando cheio do Espírito Santo, glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estevão, ele orou pelos seus algozes e falou assim: Senhor, não lhes imputes. Aleluia. Em outras palavras, não leve em conta o pecado deles. Não lhes imputes este pecado. E aí, Estevão imitou o próprio Jesus. Lembra da oração de Jesus na cruz? Glória a Deus. Lembra da oração de Jesus na cruz? A oração de Jesus na cruz foi a seguinte: Pai, perdoa-lhes.
Eles não sabem o que fazem. Estevão está fazendo da mesma maneira, né? No seu coração não tem ódio. No seu coração não tem raiva. No seu coração não tem rancor. Né? E aqui eu aproveito até para falar, né? Quantas vezes a gente entra no Facebook e aí a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, os crentes, os próprios irmãos se atacando, um irmão atacando outro irmão, um irmão falando de outro. Ou às vezes um irmão atacando uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, não conhece o amor de Deus e desejando que aquela pessoa se perca, que aquela pessoa vá para o inferno. Não, irmãos, esse não é o nosso papel. Esse não é de modo nenhum o nosso papel. Quem sabe o que é o juízo de Deus, sabe que Deus não deseja isso também para ninguém. Porque Deus, ele tem o seu juízo? Tem. Mas antes de ele exercer o juízo, ele já exerceu a sua misericórdia. A palavra de Deus diz assim, glórias a Deus, que justiça e juízo são a base do seu trono. É verdade, são a base do seu trono. Mas misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Antes do juízo, da justiça e do juízo se consumar, a misericórdia e a verdade, ela vem antes. Glória a Deus. Ela se revela antes para o homem. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós vamos ver agora a preciosa morte de Estevão. Veja aí no segundo tópico, né? Aqueles homens pegam Estevão com raiva, com ódio. E aí eles começam a consumar o seu ato, né? Eles vão apedrejar o Estevão. E quando eles estão ali, consumando aquele ato terrível, Estevão faz a sua oração. E nesse momento, irmãos, Estevão tem essa visão que nós falamos aqui. Ele vê Jesus. Aleluia. O que significa, irmãos, o fato dele ver Jesus aqui? Significa que Jesus, naquele momento, ele está reconhecendo totalmente a morte de Estevão. Jesus, ele está ali dizendo, o meu servo, ele está selando a sua morte, ele está selando a sua morte com sangue. Ele está dando o seu próprio sangue, aleluias. E eu vou ficar de pé, Pai, para recebê-lo. Eu estou recebendo ele. Estou me lembrando aqui, glória a Deus. E o autor coloca na lição aqui, né, o Salmo 116 e o verso 15. Diz assim, preciosa é à vista do Senhor, né, ou diante do Senhor, a morte dos seus santos. Quando Estevão está morrendo ali, glória a Deus, o Senhor se levanta para recebê-lo. Bendito seja o nome do Senhor, porque aquele é um momento todo especial. Quando Estevão vê Jesus de pé ali, Estevão está dizendo assim, vocês mataram o Senhor, o Salvador, mas ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ali, irmãos, está, né, vários personagens. E dentre aqueles personagens tem um, que lá no futuro, ele vai ser alguém muito usado por Deus. Mas aqui, provavelmente, ele é um dos líderes, né, dessa execução de Estevão. Né? Talvez o maior líder dela. Né? Já se demonstrando o maior perseguidor da igreja, que é Saulo. Saulo, que vem de Saul, né? É o seu nome. O seu nome que em homenagem ao seu ancestral nobre, que era Saul, porque Saulo era da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Saul. Saulo, que futuramente vai ser chamado pelo seu nome romano, Paulo. Glórias a Deus. Mas as vestes de Estevão, depois que é consumada a morte dele, é depositada aos pés de Paulo. E Paulo, irmãos, que no momento é chamado de Saulo, eu acredito que na mente dele aquilo fica. Né? E não só acredito, mas a Bíblia me respalda para dizer isso, porque lá na frente, depois, algumas vezes ele vai dizer isso. Ele vai testemunhar, ele vai falar que tinha um jovem, o Estevão, glória a Deus, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo tocou profundamente o coração de Paulo, bendito seja Deus. Mas ali ele está endurecido, seus olhos estão fechados, mas Estevão, ele está cheio do Espírito Santo, e ele rende a sua vida ali, glória a Deus, cheio do Espírito Santo.
Vamos para a terceira parte, né? Aleluias. O avivamento no sofrimento. Irmãos, para nós resistirmos o sofrimento, precisamos estar avivados. Agora, sofrimento aqui no Brasil, irmãos, veja só. Sofrimento aqui no Brasil é o quê? Sofrimento no Brasil aqui muitas vezes é muitas vezes a falta do dinheiro, a falta de dinheiro, né? Quantas vezes, né, passamos por situações difíceis, né? Sofrimento aqui no Brasil é o desemprego, muitas vezes, é a recessão, não é verdade? Sofrimento, muitas vezes aqui no Brasil, é aquela enfermidade que pega alguém de surpresa. Isso é o sofrimento no Brasil, né? Quando o sofrimento aqui é mais para o lado de perseguição, é às vezes quando alguém fala alguma coisa contra nós no serviço, né? É quando essas ideologias que estão tendo por aí, elas se levantam contra nós e alguém fala sobre isso. Essas ideologias que têm atacado o cristianismo, terrível, né? Isso tem vindo em forma de perseguição contra a igreja do Senhor. Mas, irmãos, há países que a perseguição não é isso não, irmãos. A perseguição é a faca mesmo. Literalmente, a faca no pescoço do cristão. É literalmente alguém com a sua arma voltada para aquele que serve a Deus, falando para ele, olha, você vai morrer agora, se você não negar esse Deus Jesus. E se ele não tiver avivado, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Se ele não tiver cheio do Espírito Santo, se ele não tiver cheio da graça de Deus, se ele não tiver cheio do poder de Deus, ele não resiste. Ele nega a fé. Mas graças a Deus, nós temos ouvido tantos testemunhos de irmãos, né? De irmãos que muitas vezes, principalmente nos países em que a maioria, né, são de fé islâmica, nós podemos ver, graças a Deus, muitos irmãos que têm selado o seu testemunho com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Tem dado o seu próprio sangue ali. E eu tenho certeza que o Senhor os tem recebido ali na glória também. Então, irmãos, que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Que haja avivamento no nosso meio, né? Aliás, eu queria só falar para os irmãos o que é o avivamento, né? Lembrando um pouquinho, né? Os irmãos estudaram lá na primeira lição que o avivamento só acontece por uma intervenção de Deus. Mas nós temos que buscar. E o que significa avivar? Glória a Deus. Avivar significa tornar vivo, tornar mais vivo, né? Já está vivo, mas tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado, mais nítido. Glória a Deus. Isso significa avivar. Que nós estejamos avivados. Porque quando o crente está avivado, pode se levantar o inferno contra ele. Pode se levantar o inimigo contra ele. Mas o Senhor dá a vitória. E ele, no momento mais difícil da vida dele, o Espírito Santo está ali para ajudá-lo a continuar com a sua fé firme no Salvador. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.